Muito bom dia a todos, sejam então bem-vindos a mais uma edição do nosso Ponto Prévio. O tema de hoje, ou os temas de hoje, aliás, são de resto o contrato de concessão das águas, o contrato de concessão da água às águas do Noroeste e também a área de reabilitação urbana. Como é habitual, tenho aqui comigo alguns representantes políticos, convidados que nos vão ajudar neste debate. Começando pela minha esquerda, tenho José Joaquim do PS, a quem agradeço uma vez mais por estar aqui connosco. Muito bom dia. Elisa Antunes do Bloco de Esquerda, também Amadeu Magalhães do Movimento Independente Amarante Somos Todos. À minha direita tenho o José Mendes, o Sr. Vice-Presidente, e também Adriano Santos, presença habitual do CDS aqui no nosso painel político. Sr. Vice-Presidente, se calhar ousaria começar por si e pedia-lhe antes de mais também para que ficasse claro como a água, como se costuma dizer, afinal, que contrato é este? Em que é que ele consiste? Pois, em primeiro lugar, muito boa noite a todos. Começo por cumprimentar naturalmente a nossa moderadora deste debate e os colegas de painel. E temos, portanto, aqui dois temas hoje para analisarmos: a questão das águas e a questão da ARU. Relativamente à questão das águas, podemos resumir numa frase muito simples. As águas são um mau acordo, na nossa opinião, para um município. E são um mau acordo por várias razões. Mas a água, como a energia, são um setor-chave num país. E como é nas nossas casas. E, portanto, nós temos que ter algum meio de gestão de um recurso como a água, que é um recurso fundamental. Sendo no município, digamos assim, que sai parcialmente ou na íntegra do nosso controle. Por outro lado, e para percebermos os números, por exemplo, os números que estão aqui envolvidos, nós temos previsto, isto é, está previsto, um investimento global de 150 milhões de euros, ou de cerca de 150 milhões de euros, durante 46 anos. Para o conjunto dos municípios que fazem parte desta concessão. O que significa que teremos, em média, por município, um investimento anual nestes 46 anos de pouco mais de 400 mil euros por ano por município. E, portanto, isto é um número que, ao contrário daquilo que se possa pensar, fazer um investimento que nos permita, digamos assim, fazer uma boa manutenção, bem como fazer novo investimento, ou um novo investimento que garanta, digamos assim, que todo o município possa ser coberto em termos de água e de saneamento. Portanto, são números objetivos e que, portanto, não permitem margem para dúvida. A outra questão, que vai ser uma questão premente, é a questão do tarifário. O tarifário que vem aí tem sido, por parte, digamos, do Executivo, uma batalha no sentido de garantirmos, digamos assim, um tarifário que, ao contrário daquilo que nos foi proposto no início da discussão sobre o tarifário, o Executivo, com muita seriedade, preferiu que, em vez de ter uma abrupta subida, agora com a passagem para as águas do Noroeste, termos uma progressão mais suave, para que os amarantinos não sentissem um impacto demasiado grave nas suas contas mensais. Por exemplo, na versão inicial que nos foi proposta e que decorre do contrato de concessão, para um cliente doméstico com um consumo de 10 metros cúbicos, a proposta
foi de um aumento, portanto, de um aumento tarifário de 125%. Ou seja, passamos de 8,36 euros, foi o que foi proposto, para 18,79 euros. Ou seja, um acréscimo, logo no primeiro ano, de 10,43. Depois de toda a discussão que foi feita, e num princípio diferente, que era o de uma subida gradativa e não uma grande subida no primeiro ano, eu devo dizer que para nós seria mais fácil nós aceitarmos essa política. Porquê? Porque responsabilizávamos diretamente o antigo Executivo pelo resultado. Mas nós preferimos, com toda a seriedade e pensando nos amarantinos, a nossa política não foi essa. Não foi a de termos aqui uma arma de confronto, mas de uma forma que nos pareceu mais equitativa, tentarmos chegar a um tarifário mais suave. E, por exemplo, conforme eu dizia, para este segmento, portanto o cliente doméstico com 10 metros cúbicos, que teria um aumento de 125%, aquilo que vai acontecer é, no primeiro ano, termos um aumento de 51%. Ou seja... menos de metade. Menos de metade, exatamente. Portanto, em termos de impacto, o que nós podemos dizer é que seria de esperar que, com aquilo que nos propuseram, tivesse um aumento de 10 euros e vai ter um aumento de 4,24 euros. E, portanto, ao longo dos anos, a subida que vai ter nos outros restantes 4 anos, vamos ter 28%, 22%, 18% e 15%, portanto, vai ser gradativo, vai ser mais suave o aumento do preço. Também é importante aqui percebermos que nós temos um horizonte de 5 anos para anularmos o déficit tarifário. Por exemplo, mas estava a falar do cliente doméstico a 10 anos, com 10 metros cúbicos. Vamos ainda ao cliente doméstico, ao cliente, por exemplo, não doméstico, normalmente que é o comércio e que para um consumo de 15 metros cúbicos. O que nos foi proposto, portanto, a primeira proposta que nos foi feita foi a de, no primeiro ano, um aumento do tarifário de 117%. Ou seja, passariam a pagar de um valor de 28,68 para 62,30. Ou seja, um acréscimo, logo no primeiro ano, de 33,62. E nós, o que conseguimos, depois de, digamos assim, de muitas reuniões e de muita discussão, é de que o aumento no primeiro ano vai ser de 49%, o que significa que vamos, que é menos de metade, o que significa que vamos passar dos 28,66 para 42,71, com um acréscimo de 14,05. E depois teremos subidas, menores subidas, gradativas de 15, 13, 11 e 10%. Um outro exemplo, que também podemos falar, é o do cliente não doméstico. Cliente não doméstico e, digamos assim, para alguns restaurantes já com alguma dimensão. E com um consumo, digamos, na casa dos 80 metros cúbicos. O que nos foi proposto foi, logo no primeiro ano, um aumento de 79%. O que significava que, neste escalão, passariam de 164,43 euros para 294,96, ou seja, um incremento de 130 euros. O que nós conseguimos foi um incremento, no primeiro ano, um aumento de apenas 16% contra os 79%, e em que 164 euros, que é a tarifa atual, digamos assim, passará para 190 com um incremento de 26,17 euros. E, portanto, estes são alguns dos exemplos que nós temos aqui e que resultaram da preocupação do Executivo, não em usar isto, como disse inicialmente, como uma arma política, mas pensando nos amarantinos e trabalhando com toda a seriedade no processo. E, finalmente, dizer que, se me permite ainda, que este foi uma má opção, porque
deviam-se ter estudado alternativas a que as águas continuassem em poder do município, ou seja, no âmbito da gestão do município. Sobre isto posso adiantar, isto são contas, digamos assim, em termos macros, que mais ou menos por ano nós temos cerca de 1 milhão de déficit nesta componente. Está previsto que depois do ajuste tarifário, ao fim de 5 anos, que também já foi, digamos assim, por nossa iniciativa, porque era para ser em 3 anos, portanto o ajuste tarifário era por ser em 3 anos, passou a ser em 5 anos, o que nos permitiu também, digamos assim, suavizar, digamos, este impacto, mas a verdade é que ao fim destes 5 anos e na nossa componente, as Águas Noroeste está, em termos macro, digamos assim, terem um superávit, um lucro de 2 milhões de euros. O que significa que nestes 5 anos, digamos que em termos gerais, os amarantinos, podemos dizer que vão pagar um ajuste de cerca de 3 milhões de euros. Ou seja, nós, e também em números agregados, se esta componente ficasse na gestão do município, com cerca de 1/3 do aumento que se vai registar nestes 5 anos, nós poderíamos ter as contas equilibradas sem lucro se fizéssemos a sua exploração. E, portanto, isto são números que, na nossa opinião, não podem deixar de ser colocados na mesa quando falamos das águas que, entretanto, foram concessionadas. Sr. Vice-Presidente, só uma última questão para esta abordagem inicial, digamos assim, e com uma resposta pedia-lhe eu breve, por favor, e só para que fique claro para os nossos ouvintes e também telespectadores percebam, não há volta a dar a este contrato de concessão, vão ter mesmo que pagar, ou os amarantinos todos terão que pagar. Não temos saída, essa foi uma das primeiras questões, a questão que está a colocar, depois deste Executivo ter tomado posse e ter ficado com a responsabilidade da gestão do município, foi essa uma das primeiras perguntas, talvez a primeira pergunta que nós fizemos, é se podíamos voltar atrás e as águas e saneamento continuarem, digamos assim, em posse do município. O contrato, se há alguma coisa que está bem feita, é o contrato de concessão no que respeita à sua inviolabilidade, ou seja, a sua revogação, se quisermos. E, portanto, teremos durante o prazo de vigência que está previsto, vamos ter que... Estamos a falar de 46 anos. Não, estamos a falar de 20 anos. Estamos a falar de 20 anos. E, portanto, durante 20 anos nós vamos ter que ter este contrato. Porque uma das cláusulas que está previstas, temos aqui um jurista que estará mais habilitado do que eu a falar sobre cláusulas jurídicas, e, portanto, o que estava previsto era que, se nós fizéssemos a denúncia, a indemnização correspondesse esta ideia, aos lucros expectantes que a parceria supostamente teria ao longo de 20 anos. Ora, ninguém sabe quanto isso é. Ninguém sabe quanto isso é, não está quantificado, não há fórmulas de quantificação, e, portanto, não nos deixa margem, digamos assim, para entrarmos em loucuras, não é? Muito obrigada por estas primeiras palavras. José Joaquim, seguíamos, se calhar, consigo, de certa forma, para reagir, se é que pretende, ou comentar, pelo menos, esta afirmação do Sr. Vice-Presidente, quando diz que o contrato é, efetivamente, um mau acordo. Como é que analisa estas palavras? Bom dia. Bom dia à moderadora do debate, Andreia, ao Sr. Vice-Presidente, ao Dr. Adriano Santos, ao Dr. Amadeu, ao Dr. Elisa Antunes. É evidente que o Partido Socialista não pensa da mesma maneira que o Sr. Vice-Presidente. E acho que foi muito restrita a sua análise. Nós, quando olhamos para um contrato desta natureza, temos que ter outras variantes a ponderar. Aquilo que achamos, nós achamos que este contrato foi uma antecipação muitíssimo boa para aquilo que vem. E vou passar a especificar. É que nós temos problemas graves na margem esquerda do Tâmega, com todos os seus subsistemas que fazem abastecimento de água a essa parte significativa e rural, que é sempre prejudicada não só aqui em Amarante como em todo o país, e rural no abastecimento de água. Todos os subsistemas têm diferentes problemas e as pessoas não estavam em igualdade de circunstâncias, a margem esquerda com a margem direita.
tinha problemas incomportáveis em termos de custo resultantes da manutenção, das perdas de água que se situavam a cerca de 50% dos próprios custos que tinha com os funcionários. Por outro lado, nós já compramos água às águas do Douro e Paiva desde 2010, ou seja, em alta. Aquilo que nós achamos é que era necessário ter, primeiro, salvaguardar um sistema de água para todo o concelho de Amarante e na qualidade da mesma. E depois disto também é preciso dizer que o investimento que falta realizar à margem esquerda do Tâmega, nesta área, situa-se a cerca de 11 milhões de euros. Ora, nós não achamos que o município de Amarante tivesse capacidade financeira para investir esses 11 milhões de euros na margem esquerda. E está na hora da restante, da margem direita, também ser solidária com a margem esquerda. Isso era um ponto crucial na nossa análise também. Por outro lado, também gostava de dizer que muitos destes investimentos que estão a ser feitos em Bostelo, que estão a ser feitos no emissário do Rio Ovelha, não eram possíveis se não tivéssemos aderido a este subsistema municipal. E os fundos comunitários estavam-nos impedidos de fazer essas candidaturas. Em primeiro lugar, porque não tínhamos nenhuma parceria. E depois, porque o custo da água que era colocada ao município era inferior ao custo de produção que nós tínhamos adquirido. Isso a União Europeia não aceita que se faça esse tipo de candidaturas, até por questões ambientais. Porque quando a nossa água era uma água muito, muito barata. Também é preciso partir deste ponto. A nossa água era uma água das mais baratas do país. E por isso também é necessário atualizar, pagar o preço justo do abastecimento de água. E relativamente à questão do tarifário, nós temos uma opinião diferente. Em primeiro lugar, o município vai poupar cerca de 550 euros logo na ligação, que anteriormente tinha que o dar à Câmara Municipal, na ligação do abastecimento da mesma. Também havia empréstimos resultantes a expansão da rede de água. E por isso também, a partir do momento em que vão ser ressarcidos o município das infraestruturas realizadas, vai deixar aqui também de ter um peso significativo no orçamento municipal. O contrato da água não é assim tão mau quando nós temos 8 municípios e 3 deles também queriam Trofa, só não fizeram porque já estavam consignados a outra empresa, que era Trofa, Santo Tirso, e Jugo e Fácil. Já estão agora não sei o nome já estão prontos. O que é facto é que a própria política nacional encaminha para isso. E acho que aqui há uma visão do Partido Socialista, e podia não ter feito. Podia, porque era numa altura de campanha eleitoral, mas não se cingiu... E numa altura de campanha eleitoral, ter a água mais barata do país era até uma boa bandeira. Era uma boa bandeira. O PS e a Câmara, presidida pelo Dr. Armindo Abreu, achou que neste momento era o momento oportuno para fazer esta parceria. Ou seja, aqui, quando diz este contrato é uma antecipação, está a querer dizer exatamente o quê? No sentido que vão todos pagar mais, mas assim pagam todos mais? Não vamos passar. Assim? Inevitavelmente nós íamos ir para outro tipo de tarifário. Até porque nós já tínhamos a aquisição da água à empresa de Ouripaiva. Por outro lado, é a opinião do Partido Socialista que, mais tarde ou mais cedo, seja o governo de direita ou o governo de esquerda, vai ter que haver convergência tarifária. E por isso, parece-nos que não é justo pagarmos a água no país porque somos o litoral ou porque somos o interior, quando muito até devia haver era discriminação positiva. Os municípios do interior pagam menos. Por isso, mais tarde ou mais cedo, nós achamos que isto e é uma inevitabilidade. Era inevitável. E não havia, exatamente, e não havia, e mais, ERSAR tem um preço social do consumidor. Mas o Partido Socialista disse outra coisa que é importante aqui referir, que isto trata-se de uma opção política. É dizer que aos mais necessitados, depois da avaliação, que subsidiaria esses mais necessitados. Por isso, as opções políticas tomam-se as pessoas que têm poder. E neste momento a coligação tem a oportunidade de fazer isso ou não, claramente. O Partido Socialista foi muito claro nesta matéria.
E eu julgo que 6 milhões ou 11 milhões deste contrato, não os números, não tive esse cuidado de estar a dividir pelos anos todos. 6 milhões para o investimento existente, mais 5 ou 6 milhões para a compensação, para o investimento, não me parece que seja um mau contrato. Eu concordo, as pessoas são livres de ter outro raciocínio, mas julgo que está aqui a constituir-se uma narrativa. Até porque a coligação disse, ou o município disse, não, este contrato é mau, mas de qualquer das formas, esse mesmo contrato já disponibilizou o orçamento, a revisão orçamental, 2 milhões de euros. Ou seja, que serviu para fazer a almofada de conforto, para fazer as obras que muito bem entender, delinear o projeto político e desenvolvimento que entendia para o Conselho. Por isso é assim, não me parece correto isto, do ponto de vista político. E nós podemos aprofundar outros temas relativamente a isto, mas o PS acha que este é um bom acordo, dentro daquilo que é um acordo possível, de duas partes. Mas eu gostava só de terminar aquilo que o senhor Vice-Presidente disse, relativamente à questão do prejuízo que tem ou não tem. Vamos lá ver isto da seguinte forma. O segundo maior acionista é a Câmara Municipal de Amarante, que tem muito maior participação que a seguir às Águas de Portugal. Tem muito maior participação do que todos os outros municípios. Isto tem que ficar claro para os amarantinos. A Câmara Municipal de Amarante é o segundo maior acionista com 12%, muito mais que o restante 7 municípios. E é a seguir às Águas de Portugal. Eu não sei se era possível fazer melhor. O que é facto, que me parece um quadro duro, dizer que isto é um mau acordo para o Conselho de Amarante. É evidente que depois há opções. Ou subsidia, ou não subsidia os mais necessitados. Mas isso decorre da vontade política de cada um. E também do dinheiro que a própria autarquia dispõe, não é? Mas a autarquia vai poupar dinheiro. Vai poupar dinheiro, nomeadamente com os funcionários. O PS nunca disse que os mandava para a mobilidade. Isto trata-se de uma opção. Cada um faz a opção que quer. Mas se os mandar para a mobilidade, ou se eles forem para a Águas do Nordeste, também já não há aqui um custo. Há vários custos que nos põem ao município de Amarante. Tem que ser tudo avaliado para sabermos se é bom ou mau. E depois as próprias linhas orientadoras nesta matéria da Câmara Municipal devem, pontualmente, se o puderem fazer, eu também não sou jurista, para dizer se o podem ou não, por isso recuso-me a falar disto, até porque eu venho aqui fazer discussão política, mais nada, e, se podem ou não podem melhorar o contrato nesta matéria. Muito bem, muito obrigada também pelas suas primeiras considerações.